Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like aí, deixa teu comentário também, tua sugestão de vídeo, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí, ó, tá aqui, ó. Deixa o seu like e se inscreva no canal, que vai ajudar bastante a gente aqui. Falar de São Paulo, Cruzeiro, São Paulo vai ao Rio, a Minas Gerais, lá no Mineirão, enfrentar a equipe do Cruzeiro e acaba que São Paulo, se você perguntar para mim, gostou do jogo, foi bom? Eu gostei do jogo do São Paulo, São Paulo foi bem. Eu acho que, mediante toda a limitação do São Paulo, é evidente que tem limitações, tá? E essas limitações, ela acontece por uma coisa que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Vou entrar aqui no SofaScore e a gente vai falar o porquê acontece essa limitação do São Paulo. Além de tudo, nós temos que mostrar isso aqui que é justo, né? É justo, é certo e é correto, tá? A gente mostrar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Também, né? Por que tudo isso também que não é tão simples assim, apenas São Paulo perdeu, tá? Aqui, dividir a tela com vocês. Se a gente for observar aqui, a gente tá falando de um time com 4 desfalques, lesões, tá? Não confirmadas ainda, lesões confirmadas que é o Cruzeiro. O São Paulo tem 10 desfalques, acho que é isso. Vamos contar aqui comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que não é mais desfalque, o Wendel voltou hoje, né? O Wendel voltou. É isso mesmo, é 10. Cara, vamos colocar aí 11, a suspensão do Enzo, vai, vamos colocar o Enzo também, não é lesão, mas vamos colocar também, tá? O Enzo Dias, né? E o Wendel voltou hoje, tá? Então o Wendel Dias, vamos tirar daqui o Wendel, que ele voltou hoje, mas não voltou bem, então eu até falei no meu vídeo de pré-jogo que o Patrick Lança seria a opção, e o Crespo colocou mesmo o Patrick, tá? E o Ferreirinha na frente, era essa a escalação que eu imaginava mesmo, tá? Então é evidente que o São Paulo não tá realmente ter jogado bem, tá? No limite do desfalques. É muito desfalque. Aí a gente pode pesar aqui, a gente pode falar se é desfalque por competência, é desfalque pelo calendário, é desfalque por troca de treinador, é desfalque por muita minutagem, é desfalque por carga de treino. Aí a gente pode fazer uma live aqui falando sobre isso, qual é o problema do desfalque do São Paulo, tá bom? Mas é evidente que o São Paulo perde também hoje, poderia ter vencido, por essa limitação, principalmente na fase ofensiva. Há uma certa limitação da equipe do São Paulo. São Paulo tem jogadores principais aí, Lucas, Carelli, que não tá no jogo. Então faz muita falta. Faz muita falta Oscar. Pô, se todos os jogadores estivessem em campo hoje, venceria sim ou não, não sei, não posso confirmar se venceria, mas eu acho que o São Paulo, pelo que jogou, poderia ter feito uma atuação muito melhor, né, do que fez agora, tá? Vamos aqui pro campinho pra gente falar um pouco desse jogo, tá bom? Eu vou fazer. Eu tô um pouco cansado hoje, cheguei agora, tá? Vim correndo para ver o jogo. Cansado mesmo, tô muito cansado, então. Desculpem se eu errar alguma coisa aqui, tá bom? Falar nomes errados aqui, vocês me perdoem se eu fizer isso. Então, falando sobre isso, eu acho que pelo que o São Paulo entrou em campo hoje, o São Paulo entrou com o Patrick Lança na lateral. Não era para entrar com o Wendel mesmo, tá, gente? Não tem como, porque o Wendel tá voltando de uma lesão. Eu tinha falado isso aqui no vídeo pré-jogo, que desse lado aqui você tem o Wanderson, você tem o Wallace. É um time muito ofensivo desse lado, o time do Cruzeiro, tá? É um time muito agressivo desse lado. E pro jogador que tá voltando de lesão, você forçar esse atleta. Se você força esse atleta, tem uma grande chance de perdê-lo de novo, até por uma coisa pior, tá? Sabino fez um bom jogo, Sabino. Conseguiu compensar muito esse lado de campo na descida do Wanderson, descida do William. O William desce bastante, mas com muita preocupação do Patrick ganhando as costas. Ferreirinha caindo por esse lado também. Então, tinha uma preocupação ali do William tá para descer tanto assim. Ele às vezes se limitava a descer, então isso ajudou bastante o São Paulo, tá? Alan Franco também fez uma boa partida. Hoje, Ferrarese. A linha de três de São Paulo fez uma boa partida. Ferrarese, assim, para mim, é incontestável. Ferrarese é titularíssimo. São Paulo tem que ser titular do São Paulo. Tá? Não tem como tirar o Ferrarese. O que esse cara faz no jogo, o que ele persegue, o que ele faz de perseguição, o que ele faz de salto de pressão, o que ele avança para cima do adversário, limite espaço do adversário, é maravilhoso. É maravilhoso. O Ferrarese faz jogos assim excepcionais. Tá? Então, o Ferrarese pode errar em algum jogo ou outro, vai acontecer sim, mas está fazendo bons jogos. Tá? Ferrarese também cobriu muito bem o seu espaço, tá? Pablo Maia e Bobadilla, tá? E Rodriguinho também é o que eu achava que viria o Rodriguinho, tá? Até pela situação do Marcos Antônio, seria realmente o Rodriguinho nesse elenco, tá? Ferreirinha e Luciano à frente. Há um problema nessa parte de frente, tá? Tu tem o Ferreirinha, que sempre vai abrir para receber
colocar a bola aqui, né? Sempre vai abrir para receber a bola. Ok, correto, legal. Mas quando tu tem um Ferreirinha abrindo para receber a bola, tu tem que entender que tu tem dobra sobre o Ferreirinha, tá? Muda a situação do Ferreirinha, não fica tão fácil assim. Não é tão simples o Ferreirinha encontrar espaços também. Então, tu tem um jogador que é de 1 contra 1, mas tu tem limitações, porque o adversário vai encurtar o campo. O São Paulo conseguia construir. O São Paulo conseguia chegar no último terço de campo. Conseguia chegar. O que o Crespo planejou, dentro da ideia do Crespo, que eu vou mostrar amanhã em análise, espero que vocês amanhã assistam o vídeo, que é bem difícil a gente fazer análise de jogo. A gente toma bloco, a gente refaz o vídeo, a gente faz corte para poder sair o vídeo, que é bem difícil. Mas a ideia do Crespo ela deu certo. Foi a mesma ideia que eu pensei também. Principalmente na questão de São Paulo sem a bola. São Paulo com a bola, há um problema. Você tem o Ferreirinha para fazer 1 contra 1, mas você tem dobra sobre o Ferreirinha. Você tem a aproximação do Luciano, mas o Luciano não é um cara do 1 contra 1, não é um cara de infiltração, não é um cara de aceleração, não é um cara que vai fazer gerar espaços ali para infiltrar. E a falta do Marcos Antônio é muito grande, porque o Marcos Antônio ele consegue extrair muito desses espaços aqui. Quando a bola está com o Marcos Antônio, ele consegue ditar bastante o jogo do São Paulo e gerar espaços para o São Paulo. Porque ele se movimenta bastante. O Rodriguinho também se movimenta, mas Marcos Antônio mais. Então, quando o Rodriguinho tinha a bola, você tem o Romero baixando, marcando bastante o Rodriguinho aqui, você tem o Luciano entrando aqui pelo meio dos dois zagueiros, você tem uma limitação para o São Paulo criar algumas movimentações. Você tem o Bobadilha baixando aqui, você tem o Maia chegando aqui, você tem o São Paulo fazendo essa movimentação. Ok, tu vai balançar o bloco do Cruzeiro? Sim, você vai balançar o bloco do Cruzeiro, perfeito, é que o São Paulo queria balançar o bloco do Cruzeiro, tu balança o bloco do Cruzeiro, ok, tu tem uma inversão de bola do outro lado, tu tem o Cedric do outro lado do corredor, bacana, legal, tu tem o Cedric do outro lado do corredor, mas quando tu inverte essa bola pro Cedric, tu não tem ninguém aqui desse lado que seja um jogador do 1 contra 1, um jogador para fazer aquela movimentação de infiltração, de achar o espaço, de atacar esse espaço com velocidade, para o Cedric passar essa bola. Então o São Paulo já era um pouco limitado nisso também quando atacava. Mesmo o São Paulo sendo um time mais controlador no jogo. O São Paulo foi mais controlador. Mas ser controlador, às vezes você não é definidor, né? É muito interessante quando você controla e você define. Aí é legal. Você controla e você define o jogo. Mas quando você apenas controla o jogo, você não consegue definir o jogo, você acaba, às vezes, forçando muito o mental dos jogadores. Não é tão fácil você ter controle de jogo, tá? Você tem que ter um mental muito bom. Porque se você tem um controle do jogo todo o tempo e você não define, não faz gol, acaba pesando bastante, tá? Já quando o Cruzeiro tinha bola, o que eu falo aqui para vocês que eu gostei do São Paulo, é o seguinte, foi uma coisa bem simples assim, amanhã eu vou mostrar no vídeo para vocês, tá? Ficar melhor, pra gente trocar essa ideia. Eu não pretendo fazer um vídeo muito longo aqui, tá bom? Então eu pretendo só falar um pouquinho do jogo, como para vocês, estou muito cansado hoje e espero descansar um pouco. Então vamos lá. Um exemplo, o São Paulo quando não tinha bola, o São Paulo baixa assim, tá? Mas uma coisa legal do São Paulo aqui que eu achei interessante, como eu tinha falado também para vocês no vídeo de pré-jogo, uma vantagem do São Paulo se passa muito por ter 3 zagueiros para jogar contra o time do Cruzeiro. Por que isso é vantajoso? Porque o São Paulo consegue liberar mais seus laterais, tá? E quando o time do São Paulo libera seus laterais, o Cruzeiro gosta muito de atacar o quê? Os corredores. Aqui o Matheus Henrique atacava bastante, o Kaique ele não desceu muito nesse jogo, o Kaique ficou mais contido, então já teve uma mudança, já teve uma leitura diferente aí do Jardim, tá? Quanto o São Paulo ele não liberou muito o Kaique, quanto o São Paulo ele liberou mais o William, tá? Mesmo tendo o Wanderson fazendo o corredor em alguns momentos, ele liberava mais o William, tá? Quando o William vem jogar desse lado aqui, muda de lado aqui do campo, aí sim que ele libera mais ainda o William para fazer o corredor e segura mais o Matheus Henrique por dentro. Aí sim ele libera mais o William. E o Kaique sempre segurando bastante, porque o Wanderson faz muito esse corredor aqui, então não tinha por que o Kaique também fazer esse corredor, e assim o Kaique conseguia segurar um pouco a descida do Cedric. Ah, mas o Cedric não é de profundidade. Mas ainda assim você não pode dar espaço para o jogador chegar nas suas costas ali e criar vantagens. Então o Jardim, eu acho que ele segurou muito mais o Kaique hoje. Qual é a vantagem do São Paulo que eu tenho falado aqui para vocês? É essa questão de cobertura. Quando essa bola chega em Wanderson aqui, algum jogador do Cruzeiro, o São Paulo tinha uma coisa legal, que é o seguinte, encurtar
um jogador que tem a bola livre. Aí você tinha aqui o Caio Jorge baixando aqui nesse setor, você tinha o Henrique baixando aqui desse lado, você tinha o Sapino sempre fechando aqui, ó, segurando bastante, você tinha o Patrick baixando aqui também segurando bastante, e o São Paulo ele limitava o espaço de movimentação do Cruzeiro. Essa limitação que o São Paulo criou para tirar o espaço do Cruzeiro mostra mesmo que o Crespo estudou bastante o Cruzeiro, né? Porque realmente os times que limitam o espaço do Cruzeiro tendem a trazer dificuldades para o Cruzeiro. Por que tendem a trazer dificuldade? O Cruzeiro precisa de muito espaço para gerar o quê? Desculpa, deixa eu tirar isso aqui. Para gerar o quê? Seja troca de corredor ou seja um passe mais vertical, tá? Com movimentações desses jogadores aqui, sempre no entre linhas. E quando isso aí aconteceu, o Cruzeiro tinha a bola, você tinha o São Paulo diminuindo o espaço. Se essa bola chega aqui nesse setor de criação do Cruzeiro, o São Paulo também vem limitar o espaço do Cruzeiro, mesmo se o passe aconteça, aqui um exemplo para o Wanderson, você tinha o Ferrarese saltando. Você tinha o Alan Franco já cobrindo aqui as costas do Ferrarese. Mesmo que o Matheus Pereira avance aqui, Sabino se movimenta, Maia se movimenta aqui, Bobadilha se movimenta aqui. Então, e você tem o Rodriguinho livre para receber um passe se for necessário, tá? Romero não avança muito, ele fica mais limitado por causa do Ferreirinha para não receber uma bola de velocidade, então o Romero fica mais limitado, você tem só o Lucas Silva baixando, tá? Então o Lucas Silva ficava bem próximo aqui do Rodriguinho quando era necessário. Então o São Paulo limitava esse espaço do Cruzeiro, esse espaço que o Cruzeiro tinha com a bola, e isso trouxe bastante dificuldade do Cruzeiro. E quando tinha a bola, o São Paulo construía bem. O São Paulo achava um espaço, o Rodriguinho se movimenta bastante, e o São Paulo conseguia chegar até a área do Cruzeiro, até próxima à área do Cruzeiro. Teve 2 chances com o Patrick, mas não era o São Paulo, como eu falei, é controlador, mas não é definidor. Por que não é definidor? Por falta de jogadores principais da equipe do São Paulo. Se o São Paulo tivesse completo hoje, o São Paulo seria muito mais definidor. O São Paulo seria muito mais forte para definir esse jogo contra a equipe do Cruzeiro. E no segundo tempo, né, depois que sai o gol, a equipe do Cruzeiro decide mudar o jogo, decide trazer. E o São Paulo também decide mudar depois também. A equipe do Cruzeiro decide trazer o Gabigol pro jogo, né? O jogo ainda não tinha saído o gol. E o Gabigol ele entra no jogo para ajudar a equipe do Cruzeiro, né? E ainda não tinha acontecido a abertura do placar, que eu estou falando aqui para vocês, mas como eu olhei o jogo e penso o seguinte, né? Uma fatalidade é algo assim que definiu o jogo do São Paulo. Né? Uma fatalidade. Porque o São Paulo estava melhor. Né? Uma falta que desviou define o jogo. Entra o Gabigol, sai o Caio Jorge. Mas o Gabigol entra para fazer a mesma função do Caio Jorge, agora com uma diferença. Um jogador muito mais forte para brigar na área. Essa era a intenção. Ter um jogador mais forte para brigar na área. Tá? Quando o São Paulo toma o gol, ele tira Luciano e tira Ferreirinha. Coloca Tineno e coloca o Tapia. Tá. Aí você vai me falar o que esses dois jogadores vão mudar. Tu tirou Tineno, tirou Ferreirinha, tirou o jogador do 1 contra 1, tirou o Luciano, que é um jogador de peso na área. O que queria fazer o Crespo? O Crespo queria fazer o seguinte. Na realidade, não queria ter o Tapia para ser 1 contra 1. Ele queria o quê? Peso na área da equipe do Cruzeiro. Ele queria pesar a área do Cruzeiro contra os 2 zagueiros do Cruzeiro, trazer uma pressão na área, trazer mais presença de área e jogar mais pelo lado de campo. Trazer o jogo mais de lado de campo, tanto com o Patrick, tanto com o Cedric, e construir mais por dentro aqui, ó, nesse setor. Construir mais por dentro. Era o que o São Paulo queria, fazer esse tipo de coisa aqui, isso aqui. Não teria mais jogador para se movimentar como o Ferreirinha, mas 2 jogadores mais presos na área, ali sendo opção para um cruzamento ou eventual bola direcionada diretamente de um dos zagueiros aqui mesmo. E ter 2 jogadores mais presos na área, tá? Depois, mais adiante, ele muda, né? Ele coloca o Carmo no jogo, né? Coloca o Henrique Carmo no jogo e vai no 4-2-4, né? Digamos assim, né? Tira o Maia, né? Tira o Maia e entra o Carmo. Aí fica Rodriguinho e Bobadilha no meio, né? Se eu tiver errado, foi o Maia que saiu, acho, né? E o Carmo vem fazer essa função. Cedric fica mais por dentro, quando o São Paulo tem a bola. O Carmo mais aberto. Você tem um Tapia aqui, você tem um Dineno aqui, bem próximo da área. E o Patrick Lanza vai fazer esse lado de campo, mas depois sai o Patrick e entra um Endo mais adiante, né? Acho que aos 83.
Então, era isso que o Crespo queria, abrir mais esse campo, tá? Tanto é que depois tem uma mudança. Sai o Pereira e entra o Eduardo. Aí ele faz o quê? Traz um volante pro jogo. Para compensar esse espaço central aqui e assim ganhar o meio-campo do São Paulo, que agora só tinha 2 jogadores centralizados no meio-campo, o Rodriguinho e o Lubadilha. Tá, tu pode contar com um dos zagueiros, tu pode contar com um dos zagueiros como um próximo, um cara ali que pode estar por dentro para ajudar, ou o próprio Cedric também, tá? O próprio Cedric também. Mas assim, resumindo, assim, eu acho que o São Paulo foi bem, controlou o jogo, mas não foi definidor, como eu tinha falado para vocês, faltou a definição do São Paulo, tá? Então acho que uma fatalidade ali, a bola desviada, uma batida também perfeita do Matheus do Matheus Pereira, define o jogo, São Paulo acaba perdendo do Cruzeiro, mas um jogo poderia ser vencido. Eu falo que o São Paulo foi bem pela limitação que o São Paulo tem de lesões, tá? Então isso é positivo, tá bom, gente? Então deixa teu like aí, deixa teu comentário, tá bom? Então vou colocar no SofaScall. Amanhã eu trago o SofaScall aqui, mostro algumas coisas do mapa de calor, e a gente mostra também movimentos do jogo, imagens do jogo. Espero que vocês assistam o vídeo amanhã. Então deixa teu like aí, teu comentário, tua sugestão, se concorda ou discorda de mim. Até a próxima, meus amigos.